Já de volta com o nosso programa e agora é aquele momento que a gente adora, né? É hora de tomar um cafezinho, gente. Pois é, para você que gosta de um bom café, café como eu, caso ainda não conheça, tem que conhecer o quanto antes o café Riachuelo. Pois é, esse café, ele é puro. Os grãos, gente, são especiais e também selecionados das regiões do Sul e do Cerrado Mineiro, né? E é um café 100% arábica. É torrado e moído artesanalmente. Então, o processo é todo artesanal. Então, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, está se programando aí para fazer as compras da semana? Não se esqueça de levar aí o café Riachuelo para sua casa, né? Você vai levar o verdadeiro gostinho da roça. E tem muita tradição, gente. Não é nenhum produto novo no mercado, não. Há 57 anos já fazendo o café dos mineiros. E você vai poder comprar o café Riachuelo moído na hora, bem ali na virada do Move, no final da Avenida Paraná. Fica entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio, fica no centro de Belo Horizonte, viu? Um ponto de referência para facilitar para vocês é o Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora, o telefone está na telinha, 3212-7993, o código de área é o 31, viu? Café Riachuelo é o ponto alto em café. Bom, e agora continuamos a falar sobre saúde, né? Falamos de osteoporose no último bloco e agora vamos falar de uma doença que vem assustando muito a população, né, nos últimos tempos, que é o sarampo. Dados apresentados no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde confirmaram que só este ano 7.972 novos casos da doença foram registrados aqui no Brasil. O avanço no número pode ser explicado pela baixa cobertura vacinal e, claro, também pelo alto índice de contágio, né, da doença, que pode ocorrer por meio da fala, da tosse, espirro e também respiração. Então, sarampo é o tema da nossa conversa com a fonoaudióloga Emanuele Tarabal. Emanuele, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, viu, aqui ao nosso programa. É um prazer estar com vocês falando de um assunto tão relevante, né? Muito importante e que tem preocupado bastante as pessoas. E aí, Emanuele, há motivo mesmo para essa preocupação? Há um motivo relevante, né? Hoje a gente tem muitos casos, né? Como você havia falado, teve um número muito significativo divulgado pelo Ministério da Saúde, que é de 7.000 casos em 2019. Então, há 13 anos não se tinham tantos casos. Então, realmente é um tema que vale a atenção para a vacinação, né? Mas é por que disso, de repente, assim, né? Uma doença que estava considerada sendo erradicada e, de repente, começam tantos casos a surgirem. Isso vem acontecendo pelo baixo aderência, né, da vacinação das pessoas. Como era uma doença que não se tinha, pela demonstração, é que as pessoas não estão tomando a vacina que deveria. Né? Falta de cobertura vacinal. Isso, então, falta de cobertura vacinal. Agora, Emanuele, quais pessoas que estão suscetíveis aí a terem esse problema, a ter o sarampo? Todas as pessoas, tanto as crianças, adultos e idosos, né? É mais comum nas crianças, mas todos podem ter o sarampo hoje, principalmente porque é um vírus que ele pode, como é por partículas de ar, né? Então, qualquer um pode pegar no ar, como a tosse, a respiração, então transmite o sarampo. Então tá, a gente ouve muito falar das crianças, né? Então não é só o público infantil não, né? Nós adultos e até os idosos, então, podemos ser acometidos pela doença. Sim, até os idosos e os adultos também. Por isso é importante a vacinação não só nas crianças, como é sempre alertado, mas todos estarem com cartão de vacina em dia para não correr o risco. Quem não tomou a vacina quando criança, por N motivos, dá para ser imunizado na fase adulto também? Sim, pode procurar uma unidade de saúde, né? A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde ou na rede particular. Basta levar o cartão, como você bem disse, né? E é a única forma de prevenirmos o sarampo é a vacinação? É a forma mais eficaz. Então, é a forma mais eficaz, é pela vacinação. Agora, quais as consequências, Emanuele, para a pessoa que às vezes não foi imunizada, né? Tá com sarampo, foi diagnosticada com sarampo e ela não começa um tratamento quanto antes. O que pode acontecer com a saúde dessa pessoa? Então, as principais consequências é a pneumonia, encefalite e a otite.
Que a perda auditiva é uma das... desencadeia numa perda auditiva. Tá, então a pessoa tem que ficar muito atenta, principalmente aquela que não foi imunizada, a alguns sintomas, né, que podem ser indícios aí de sarampo. Quais são esses sintomas? Os sintomas mais comuns é a febre, secreção nasal, coceira nos olhos e a partir do terceiro a quinto dia começam a aparecer bolinhas vermelhas atrás da orelha e se espalha por todo o corpo. Então, identificou um desses sintomas, precisa de procurar um atendimento médico, né? O mais rápido possível. O mais rápido possível, quanto antes. Isso. E iniciar logo um tratamento. Isso, iniciar um tratamento. Se identificou a febre, principalmente em crianças menores de 5 anos, tem que ir ao médico para uma avaliação mais específica. Principalmente nessa idade, os papais e responsáveis devem ficar atentos aí, né? Porque nessa fase a criancinha às vezes não sabe falar direito o que é que ela está sentindo, Exatamente. né? E quais são as chances de ter um resultado perfeito, né? De controlar aí essa doença se a pessoa procurar o atendimento logo no início? Quanto antes procurar o atendimento, mais rápido vão ser tomadas as condutas, né? Porque o sarampo, ele não tem um tratamento específico, né? A gente trata as consequências dele. Então, vale procurar o quanto antes o atendimento. Bom, você é fonoaudióloga, né? Você Isso. citou essa questão da perda auditiva. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Por que isso acontece, que pode afetar a nossa perda auditiva, o sarampo? Como o sarampo é uma doença infecciosa, viral, né? Altamente contagiante, contagia com facilidade, pode ocorrer uma infecção de ouvido. Então, as crianças vão demonstrar por uma dor incômoda, um desconforto muito significativo. E aí, como consequência, né, do sarampo, a otite média, pode ter uma perda auditiva no futuro. Por isso que é tão importante prevenir, né? Porque a perda auditiva é irreversível. Então, essa criança pode ter uma perda auditiva para o resto da vida. E aí vale ressaltar, né? Pode ser uma perda leve, mas também pode ser uma perda profunda. Então, a consequência é não ter um desenvolvimento ideal na escola, né? Então, isso tudo vale um alerta. Tá, então, para evitar isso, pode ser uma dor no ouvido que a criança pode sentir e reclamar? Ela vai sentir um desconforto, né? Vai relatar um desconforto no ouvido, pode sair uma secreção. Também os pais uma secreção. Tem que ficar em alerta. Os adultos também podem ter esse tipo de problema? Sim, os adultos também. E como que é o tratamento nesse caso? Se a pessoa chegar com esse problema já, né? Já tiver afetado o ouvido. Isso. O que ele precisa fazer é tratar o sarampo a princípio. E aí, posteriormente, o otorrino vai encaminhar para um tratamento mais específico. E aí, no futuro, pode ser, em casos de perda auditiva, ou aparelho auditivo, ou outros tratamentos, de acordo com a avaliação médica. Agora, Emanuela, é comum isso acontecer ou não? São casos esporádicos ou não? Todo dia você vê isso no consultório? Então, a otite, ela acontece de 1 a cada 10 infectados, então é muito presente. Ao contrário das outras consequências, que é a pneumonia, que acontece de 1 a cada 20, a encefalite de 1 a cada 1000, a otite, em especial, ela acontece com mais frequência, né? Então, tem que ficar muito atento aí, que pode afetar a nossa audição. Agora, o que mais pode ser? Nossa garganta, por exemplo, também pode ser afetada? O que mais, né, dentro da sua atuação, que você vê muito acontecer problemas consequentes de um sarampo? A garganta, o paciente vai relatar uma tosse, né? Até porque é uma característica. Quando se pega o sarampo, como característica é a coceira nos olhos, né? A irritação dos olhos e a tosse. Então, a garganta vai ficar seca e vai ficar tossindo com frequência, uma tosse seca. Né? Uma tosse seca. Isso. Então, pode afetar dessa forma também. Também. E a pessoa tem que ficar atenta. Isso. Você falou da questão do médico otorrino, né? Mas no seu caso, na fonoaudiologia, como que se dá essa atuação para o controle, para o tratamento aí da doença? Para o controle, é mais a atuação médica mesmo, né? A gente trata muito mais a consequência, que é a otite. Né? E aí, o que é feito para tratar a otite? O médico vai orientar, né, a atuação médica de remédios e a gente trabalha em cima da audição.
Então, seriam os aparelhos auditivos. Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida depois que se teve uma perda auditiva. Para essa pessoa ou criança, né? No caso das crianças, ter um desenvolvimento escolar melhor. E em casos de adulto, ter uma qualidade de vida melhor, né? Com a prótese auditiva. Então, o ideal, gente, é que com alguns desses sintomas que a Emanuele falou, procure o quanto antes um atendimento médico para evitar consequências, né? Exatamente. Tão sérias como essa que você disse. Perda auditiva, parcial ou total, né? Como você trouxe esses dados para a gente. Em criança também é muito comum acontecer com a criança? Isso. Então, as perdas auditivas parciais seriam as perdas leves, moderada, início de severa, né? E a total, a severa profunda. Então, acomete tanto as crianças quanto os adultos. Agora, existem exercícios especiais para crianças, para adultos, na prevenção de algum problema que pode ser consequência aí do sarampo, Emanuele? Não existe. É a vacinação. Só a vacinação. E durante o tratamento, depois que já foi detectada a doença, algum exercício também pode ajudar nisso aí ou não tem nenhuma ligação direta? Não tem nenhuma ligação direta. O negócio é vacinar mesmo, não ter medo da vacinação. E tem muitos movimentos hoje surgindo, né, pelo mundo afora, não só aqui no Brasil, anti-vacinação. Isso aí acaba deixando as pessoas confusas, porque as pessoas ficam na dúvida sobre os efeitos daquela vacina. O que você pode falar, né, como profissional da área da saúde, que lida com problemas diretamente no seu consultório, principalmente dessa questão de pessoas que teve problema consequente do sarampo? Então, a vacinação é o meio mais eficaz e ela previne tanto o sarampo quanto outras doenças. Então, é de suma importância a população em geral ter o controle da vacinação, porque é muito sério, né? Hoje a gente tem, olha, se a gente for ver, a gente tem um número muito relevante, né? E que não se via há 13 anos. Então, é uma doença que está voltando, que tem um alto índice de contaminação, que só se previne por vacinação. Então, vale mesmo a vacinação para todos. A consequência já é isso aí que você disse, né? As pessoas não estão deixando de se vacinar, de se imunizarem, e aí está a doença de volta aqui no Brasil. Bom, agora além do sarampo, né, que você já deixou claro que pode afetar a nossa audição, vamos um pouquinho além. De casos de perda auditiva, o que você mais recebe lá no seu consultório, assim? Geralmente é consequência de outras doenças também que tiveram complicação, além do sarampo? Sim, também. Em alguns casos, por meningite, né? A gente recebe pacientes que teve uma perda auditiva decorrente disso. Mas em alguns casos também pela idade, né? Tá. Após que idade as pessoas têm que ficar mais atentas aí? A avaliação auditiva, ela deve acontecer a todo momento como rotina, né? Como a gente faz uma avaliação de rotina com o médico, né? Então, a avaliação, ela deve ser feita, a audiometria, para a gente avaliar se está tudo certinho, se está com uma audição perfeita, né? Então, a partir dos 20 anos, com mais regularidade, principalmente porque a gente tem tido jovens com o uso de foninho de ouvido. Muito, a gente vê muito isso. E às vezes você está perto de um jovem e ele está com o fone de ouvido, um volume tão alto que você consegue ouvir, né, de uma distância nem tão perto. Isso também é muito ruim, né? Isso prejudica muito a audição, né? Então, quanto antes a gente fizer uma avaliação auditiva, a gente tem uma prevenção maior, né? E a perda auditiva tem acontecido com muita frequência, né? E também a perda auditiva por idade. Né? E aí o cuidado maior quando você fala por idade é a partir dos 50, 60 anos, que deve ter uma atenção especial. Questões hereditárias também influenciam nessa questão de perda auditiva? Se a gente tem um fator hereditário, outras pessoas da família com uma perda auditiva, a avaliação tem que ser mais frequente. Então, a gente indica a avaliação auditiva pelo menos uma vez por ano. E que grupos familiares? São mais próximos? Pais, avós, né? Os grupos familiares mais próximos mesmo. Então, é indicado, nesse caso, fazer esse exame anualmente. E agora, a população brasileira, ela está ciente disso? As pessoas entendem, sinceramente, a importância da realização desse exame? Então, a audição, ela nunca foi uma prioridade, mas tem passado a se ter mais casos. Então, a gente tem feito uma avaliação auditiva com mais frequência do que se fazia. As pessoas estão mais ligadas na importância da prevenção, né? E principalmente porque a gente tem recebido mais jovens, né?
Agora, o ambiente de trabalho também, determinadas profissões, é extremamente responsável também por perda auditiva, eu acredito, né? Isso. Se a pessoa trabalha num ambiente que tem um ruído muito alto, ela tem um controle até da empresa mesmo, né? Que elas fazem os exames periódicos, mas precisa de ter uma avaliação e usar os equipamentos de segurança adequado para prevenir a audição. Para prevenir. Isso. Tá certo, Emanuele. Agradeço muito a sua vinda Obrigada. aqui. Né? Obrigada por conversar conosco, por trazer dicas especiais de conscientização, né, para a população de uma forma em geral, para prevenir aí tantas doenças, sarampo e outras tantas, como você disse, e a prevenção, claro, da perda auditiva. Isso. Bom dia para você, Obrigada, viu? bom dia. E você aí de casa, continue aqui conosco no Manhã da Piedade. Você pode, inclusive, mandar agora uma mensagem de texto para esclarecer, por exemplo, alguma dúvida, né, sobre temas que discutimos aqui hoje no nosso programa, osteoporose. Tivemos o Matheus Machado com dicas sobre a sua vida financeira. O WhatsApp aparece na telinha para você, código de área é o 31, o número é 996527324. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já, daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à Nossa Senhora da Piedade.